Então, como eu ia dizendo, nós paramos aqui na página 119 da edição da Companhia das Letras, a seção 8, complementos ao período primordial, solução, né? E, bom, no encontro passado a gente basicamente fez uma discussão novamente política de uma série de questões, né? A gente entrou em alguns debates sobre a forma como talvez a gente poderia se organizar, né, dentro do nosso campo, discutiu aí algumas questões do texto, mas a coisa novamente meio que foi para além aqui da letra do Freud propriamente dita, né? E aí nós vamos tentar retomar hoje aqui na página 119, tá bom? Vou pedir a licença de novo para eu ler, tá certo? E aí vocês vão acompanhando, Uhum, pode ser? sim. Então vamos lá. O Freud diz aqui: em muitas análises acontece, quando nos aproximamos do final, que repentinamente emerge um novo material de recordação, que até então foi mantido cuidadosamente oculto. Ou é feita uma observação singela, em tom indiferente, como se fosse algo supérfluo, a qual se junta, em outra ocasião, algo que faz o médico aguçar os ouvidos, e afinal se É tão reconhece. engraçado, só te interrompendo um pouquinho, pegar. É engraçado, né, essa coisa da voz indiferente, né? Mas a pessoa tá contando uma coisa extremamente traumática, extremamente tocante, e a pessoa com a voz indiferente, assim, né? É engraçado isso. Pois é, né? Tem vários tipos, né? Embora essa questão, né? Embora um discurso possa ser o mesmo, né? Dentro de um ponto de vista, vamos dizer assim, literal, ele pode ser contado das formas mais variadas possíveis, né? A gente colore, vamos dizer, Uhum. o texto a partir de uma série de outros determinantes, né? Enfim, isso pode ser, inclusive, apontado na análise, né? Essa coisa de Sim. perguntar para o analisando, né, sobre isso, sobre essa indiferença, enfim. Mas vamos lá. Ou é feita uma observação singela, em tom indiferente, como se fosse algo supérfluo, a qual se junta, em outra ocasião, algo que faz o médico aguçar os ouvidos e, afinal, se reconhece, naquela menosprezada migalha de recordação, a chave para os mais importantes segredos que a neurose do doente envolvia. Já no início, meu paciente havia contado uma lembrança do tempo em que sua conduta malcriada costumava reverter em angústia. Ele seguia uma borboleta bela e grande com listas amarelas, cujas grandes asas terminavam em apêndices pontudos. Uma papilio marchaon, portanto. De repente o acometeu, quando a borboleta havia pousado numa flor, um medo aterrador do animal e ele fugiu gritando. Essa recordação voltava de tempos em tempos à análise e exigia uma explicação, o que por muito tempo não teve. No entanto, desde logo era de supor que tal pormenor não mantivera apenas por si um lugar na memória, mas como lembrança encobridora representava algo mais importante, com a qual se ligava de algum modo. Um dia ele falou que borboleta, em sua língua, é bubushka, velha mãezinha. As borboletas lhe pareciam mulheres e meninas, e os besouros e lagartas meninos. Logo, naquela cena angustiante devia ser despertada a recordação de um ser feminino. Não esconderei que sugeri então a possibilidade de que as listas amarelas da borboleta tivessem lembrado listas semelhantes de uma roupa vestida por uma mulher. Digo isso apenas para mostrar, mediante um exemplo, como em geral é insuficiente a iniciativa do médico para a solução das questões levantadas, como é injusto responsabilizar a fantasia e a sugestão do médico pelos resultados da análise. Então, Freud está dizendo aqui para a gente dessa história da lembrança encobridora, né? Então, a tal do medo das borboletas já tinha aparecido aqui no texto para a gente, né? Se vocês lembrarem lá no início, e aqui o Freud ele está dizendo que em determinado momento surgiu aí essa ideia de que talvez essa cena do terror pela borboleta fosse uma espécie de lembrança encobridora, né? Onde a borboleta, na verdade, representasse aí o sexo feminino, né? Então, na língua lá do Homem dos Lobos, borboleta quer dizer velha mãezinha, né? Então, Freud aí faz essa ligação para explicar talvez esse episódio, né? E aí ele continua.
Num contexto bem diferente, alguns meses depois, o paciente fez a observação de que o abrir e fechar das asas da borboleta, quando ela estava pousada, havia produzido nele a impressão inquietante. Tinha sido como uma mulher ao abrir as pernas, disse ele, as pernas fazendo a figura de um V romano, a hora em que, como sabemos, já no seu tempo de menino, mas ainda então, costumava sobrevir um entristecimento de seu ânimo. Era uma ideia que eu jamais teria, mas que adquiria valor pela consideração de que o processo associativo que desnudava tinha um caráter bastante infantil. A atenção das crianças, já notei com frequência, é atraída muito mais por movimentos que por formas em repouso, e frequentemente elas produzem associações com base na semelhança de movimento que nós, adultos, negligenciamos ou ignoramos. Depois disso, o pequeno problema descansou por algum tempo. Quero mencionar também a fácil conjectura de que os apêndices das asas da borboleta, pontudos ou em forma de bastão, poderiam ter o significado de símbolos genitais. Um dia emergiu, de modo vago e tímido, uma espécie de lembrança de que bem cedo, ainda antes da babá, teria havido uma menina babá que o amava muito. Ela tinha o mesmo nome que sua mãe. Certamente ele retribuía sua ternura. Um primeiro amor esquecido, portanto, mas concordamos em que devia ter acontecido algo que depois teria importância. Em outra ocasião, ele corrigiu sua lembrança. Ela não podia ter o mesmo nome que a mãe, isso tinha sido um erro dele, que naturalmente mostrava que na sua recordação ela se infundira com a mãe. O nome certo lhe ocorreu por um rodeio. Subitamente teve de pensar num depósito que havia na primeira propriedade, em que eram conservadas as frutas colhidas, e numa determinada espécie de pera de extraordinário sabor, grandes peras com listas amarelas na casca. Em sua língua materna, pera se diz gruxa, e esse era também o nome da garota. Então se tornou claro que por trás da lembrança encobridora da borboleta encontrada se escondia a memória da menina babá. As listas amarelas não estavam em seu vestido, porém, mas na pera que era seu nome. E de onde vinha a angústia na ativação da lembrança? A relação mais próxima, tosca, seria que nessa garota ele viu pela primeira vez, ainda quando bebê, os movimentos das pernas que guardou com o sinal do V romano, movimentos que permitiam acesso aos genitais. Nós nos poupamos de fazer essa relação e esperamos por mais material. Logo depois veio a lembrança de uma cena incompleta, mas definida no que dela se conservava. Gruxa estava no chão, junto a ela um balde e uma vassoura curta de varetas atadas. Ele estava presente, ela o provocava ou repreendia. O que nela faltava podia ser facilmente introduzido de outros lugares. Nos primeiros meses da terapia, ele havia relatado uma súbita paixão compulsiva por uma menina camponesa, da qual havia pegado aos 18 anos, o que viria a ocasionar sua doença. Naquele momento, ele se recusou de modo ostensivo a comunicar o nome da garota. Foi uma resistência inteiramente isolada. Fora isso, ele obedecia sem reservas à regra fundamental da análise, mas afirmava ter vergonha de revelar esse nome por ele ser bem camponês. Uma garota mais distinta não o teria. O nome, que finalmente descobri, era Matrona. Tinha ressonância materna. A vergonha estava claramente fora de lugar. Ele se envergonhava apenas do nome, não do fato de se apaixonar exclusivamente por garotas da mais baixa condição. Se a aventura com Matrona tivesse algo em comum com a cena de Gruxa, então a vergonha devia ser transferida para esse episódio anterior. Então, a gente tem aqui uma série de outras figuras femininas aparecendo, né? A gente tem a tal da Gruxa, a gente tem a tal da Matrona, e a gente vê o Freud tentando a todo tempo fazer uma espécie de associação entre essas figuras femininas e algumas dessas cenas encobridoras que ele está colocando aqui, né? Então, tem um trabalho aí forte do Freud em fazer essas associações e estabelecer para a gente a ideia de que aquilo que ele está apresentando, né? Aquilo que, na verdade, o Homem dos Lobos estava apresentando, tinha certa racionalidade, né? Não era, vamos dizer assim, destituído
de ligações, né? Não era destituído de relações lógicas, né? Então, Freud está tentando mostrar aqui para a gente a relevância dessas cenas e a ligação com a história de vida dele, né? Aí ele continua. Uma outra vez, ele relatou que, ao saber da história de João Hus, ficava bastante comovido, e sua atenção se deteve nos feixes de lenha que as pessoas arrastavam para a fogueira. A simpatia por Hus nos desperta uma suspeita bem definida. Encontrei-a com frequência em pacientes jovens e sempre pude esclarecê-la da mesma forma. Um deles produziu até mesmo uma versão dramática do destino de Hus. Começou a escrevê-la no dia em que perdeu o objeto da paixão que mantinha em segredo. Hus morreu no fogo. Como outros nas mesmas condições, tornou-se o herói dos que já sofreram de enurese. O próprio paciente relacionou os feixes de lenha da fogueira de Hus com a vassoura feixe de varetas da babá. Alguém conhece essa história de João Hus aqui? Eu particularmente não conheço, não. Não sei se alguém tem o Google aí fácil para talvez pesquisar aí para a gente depois, né? Vou dar uma olhadinha agora. Dá uma olhada aí, Paola, por favor. Não sei se é uma história de tipo João e Maria ou se é uma outra coisa, enfim. Vamos tentar continuar. Mas o Freud aqui ele está estabelecendo essa relação, né? Do fogo, né? Com a enurese. E essa história do João Hus, que aparentemente morreu na fogueira, é isso? Então, John Hus, ou Jean Hus, foi um pensador e reformador religioso. Ele iniciou um movimento religioso baseado nas ideias de John, não sei o quê. Os seus seguidores ficam conhecidos como os hussitas. Aparentemente, então, ele foi um filósofo, um cara que foi queimado aí pelas ideias, né? Sim, sim. Então era isso, né? Então era isso. Vamos ter que colocar isso aí na cabeça e ver o que aparece aqui, né? Ele diz: esse material se combinou, esse material do João Hus, né? Se combinou de modo espontâneo para preencher as lacunas nas lembranças da cena com Grucha. Ele havia urinado no chão ao ver a garota fazendo a limpeza e a isso ela respondera, certamente brincando, com uma ameaça de castração. Nota 47. É muito curioso que a reação da vergonha esteja tão intimamente ligada à micção involuntária, tanto diurna como noturna, e não, como seria de esperar, à incontinência fecal igualmente. A experiência não deixa dúvida quanto a isso. Também o nexo regular entre o fogo e a incontinência urinária dá o que pensar. É possível que haja, nestas reações e relações, precipitados da história cultural da humanidade que atingem maior profundeza do que tudo o que para nós se conservou, deixando pistas no folclore e no mito. Então, aqui a gente está vendo o Freud fazendo o estabelecimento, né, dessa ideia do fogo, né, da história do Hus, com essa incontinência urinária, né, com essas questões propriamente enuréticas, né? Essa associação, não sei se eu já falei para vocês aqui, mas ela está dada para o Freud desde da obra lá da interpretação dos sonhos, né? Então, em determinado momento lá do texto, ele fala justamente que essa história do fogo, né, servia como uma espécie de símbolo, né? Inclusive tem um texto tardio também do Freud sobre o fogo, acho que é A Conquista do Fogo, é um texto que está lá naquela edição que tem o texto do Mal-Estar na Civilização, né? E aí ele vai falar justamente disso, dessa relação entre o fogo, né, a homossexualidade, né, a vergonha, né? Aí ele traz lá a história do mito do Gulliver, né, que apaga o fogo com xixi, né? xixi, né? Então ele tem toda essa história aí para fundamentar a ideia de que se apagar o fogo seria uma espécie de símbolo, né? Apagar, na verdade, para o Freud, nesse texto em específico, salvo engano, esse apagar o fogo seria uma espécie de, com xixi, seria uma espécie de símbolo
de relações Do prazer homossexuais. momentâneo. Não, é relações homossexuais mesmo. Porque é... Mas tem uma... Quando ele fala disso, ele comenta sobre abrir mão de um prazer momentâneo, que é fazer xixi ali para apagar o fogo, para ter fogo, para fazer comida, né? Assim, é só uma outra nuance, né, Sim, disso que o Freud traz. é porque ele diz que... Não estou lembrando muito bem, mas ele fala algo como se houvesse uma espécie de disputa, sabe? Houvesse uma espécie de disputa para quem iria de fato controlar o fogo, para quem iria de fato dominar o fogo, né? Então, Sim, sim. Aham, é como se entendi. tivessem dois homens, um do lado do outro, tá os dois lá mijando, tentando apagar o fogo, né? E aí o Freud fala dessa questão homossexual, né? Relacionada a esse evento. Né? Ele supõe aí que isso estaria no registro do símbolo, né? E por isso a recorrência desse tipo de imagem no psiquismo das pessoas. Mas isso seria um dado momento da história humana que seria como se fosse o estado de natureza? E aí que isso talvez filogeneticamente poderia ser reproduzido no inconsciente? Nessa Exatamente, pegada. é uma experiência concreta, né, da conquista do fogo, né? Então ele supõe, né? É tipo a ideia lá da suposição do macacão matando lá comendo todas as filhas, né, matando todos os filhos, enfim, a suposição desse evento concreto que de alguma maneira fica impresso filogeneticamente, né, e vai se repassando, né, vai sendo repassado ao longo das gerações. Né? E você acha que o Freud ele tinha esse caráter de inventar essas histórias e assumia meio como uma coisa talvez inventiva, uma coisa talvez mais uma história que pudesse ser ter esse crivo mais antropológico, mítico? Ou você acha que era realmente uma pesquisa que ele tentava embasar como se uma coisa realmente tivesse acontecido e aí tivesse se reproduzindo no inconsciente? Como se Cara, fosse uma herança de fato de uma história real que se reproduziu geneticamente uma... isso é complicado, porque o Freud tem hora que ele fala do totem tabu, né, e coloca dentro dessa perspectiva do mito, né? Então, muitos analistas hoje, inclusive, falam, né? Eu tô travando aí ou não? Tô travando para Você vocês? tá dando umas travadas aqui, Foi parecendo um mal. robozinho falando. Tá Pra mim tá, pelo travando. menos. Foda. Deixa eu abrir aqui para ver se melhora. Deixa o Wi-Fi entrar aí. Deixa o Wi-Fi entrar. Mas sim, eu ia dizendo que para o Freud, me parece que em alguns momentos, né, fica talvez um pouco patente essa história do tal do mito, né? Então, o mito da horda primitiva, né? Então, alguns analistas, inclusive hoje, sustentam essa ideia, né, de que isso, aquilo que o Freud desenvolveu dentro desse âmbito, seria uma espécie de mito necessário, né, para ele conceber a teoria dele, né? E aí eles tentam retirar um pouco dessa ideia de que seria, vamos dizer assim, um evento real, né? Um evento empiricamente concreto que aconteceu de fato, enfim. Acho que eles fazem muito esse movimento justamente por conta do fato de que os antropólogos rechaçam veementemente a tese do totem tabu, né? Isso não foi levado a sério nem mesmo pelos contemporâneos do Freud, né? Em termos antropológicos, né? Então, a galera sempre teve atenta ao fato de que aquilo era uma grande doideira do Freud. Mas esse é o ponto, né? Ele tentava, de alguma maneira, estabelecer a Mas ideia ele de que... deixava claro que isso era invenção de um mito, né, PH? Não tão claro, não. Sabe por quê? Porque quando ele falava do... Isso depende do texto, e essa é a questão que eu estou querendo colocar para Eu vocês. sempre percebi assim, como um mito mesmo, não como uma suposição de, né, uma teoria, né? Mas o Freud, essa é a questão. Em vários momentos, o Freud evoca Darwin para sustentar essa tese. Então, porque é justamente isso, ele está tentando dar um caráter científico para aquilo que ele está formulando. Olha, pessoal, isso aqui que eu estou apresentando para vocês parece estranho, mas o Darwin, tá, o texto fala lá dessa suposição e tal. Então, ele tenta dar um caráter científico para aquilo que ele está colocando.
No que diz Mas respeito não, a... mas não colocando como status de verdade, né? Assim, acho que ele só faz essa referência a Darwin, mas não coloca isso como assim, bom, pelo menos na minha opinião, eu sempre vi ele sustentando isso mais como um caráter de mito para explicar o enigmático, né? Dentro do que não se podia explicar, né? De fato. Mas é isso que eu estou Então se dizendo inventa um mito. Mas é isso que eu estou dizendo para você. Dependendo do texto, a gente vai para um lado ou Uhum. vai para o outro, entendeu? Porque em outros textos, eu entendo que em alguns textos o Freud fala dessa história do mito, né? E coloque Uhum. dentro dessa perspectiva. Mas em outros, ele coloca essa suposição do acontecimento concreto como condição para aquilo que ele estava fazendo. Então, é muito problemático, sabe isso? E Uhum. no que diz respeito a esse tema mais especificamente da pergunta do camarada Johan, né, da urina, né, desses símbolos e tal, o Freud, ele me parece estar apoiado para o estudo dos símbolos em uma série de outras disciplinas, né? Então é por isso que ele vai se servir lá da literatura, ele vai se servir da mitologia, né? Ele vai se servir dos jogos de linguagem estabelecidos no interior de uma dada cultura, né? Na recorrência com que alguns fenômenos se apresentavam, né? A nível de sonho, né? Então aquela história, né? Se recorrentemente tem esse sonho de que alguém tá pelado num sonho, isso não pode ser, vamos dizer assim, um evento isolado, não pode ser lido a partir dessa perspectiva. A gente tem que intuir que tem algo aí da ordem do coletivo que está se organizando. De onde é que vem isso? Né? Aí ele vai estudar a religião, vai estudar a mitologia, vai estudar a literatura, a etnologia, para tentar dar uma fundamentação para aqueles símbolos. Então, como a gente viu até no curso, né, camarada, um dos livros um dos pensadores muito importantes para o Freud nessa questão desse rastreamento dos símbolos foi justamente o Otto Rank e o Stekel, né? que eram dois autores que trabalhavam muito com essa perspectiva do símbolo. Né? Eram caras que estudavam história, que estudavam textos sagrados, né? E eles viam a recorrência com que determinados elementos se apresentavam. Né? E aí foram construindo ali suposições teóricas para dar conta dessas coisas. Né? Então, acho que eu falava até disso, né? Lá no curso também, o Freud, quando ele fez a interpretação dos sonhos, o trabalho que ele tinha sobre os símbolos era mínimo. Né? Ele tinha pouquíssimo material desenvolvido sobre isso. Eu acho que eram, sei lá, talvez umas 4, 5 páginas no máximo que ele tinha no livro original. Quando a gente vai pegar o livro que a gente tem hoje disponível para a gente, esse tema dos símbolos tem mais de 60 páginas. É muita coisa que ele foi adicionando com o tempo. Né? Então, ele foi entrando em contato com os desenvolvimentos teóricos do Otto Rank e do Stekel e foi percebendo, olha, realmente o que esses caras estão trazendo aqui para mim faz sentido. Então, vou colocar. Né? Então, é isso. Né? Ele se serve dessas outras disciplinas para fundamentar a parada. Né? E esse é o ponto também. No que diz respeito a alguns símbolos, a alguns conceitos, ele supõe a situação concreta. Por exemplo, a situação concreta como o determinante para aquilo aparecer depois na filogênese. Por exemplo, angústia de castração. Ele realmente concebe a ideia de que essa angústia de castração é definida vamos dizer assim, transmitida por conta de um evento concreto. Isso ele diz textualmente. Né? Então, a gente tem que supor que em determinado momento o pai ameaçou cortar o pênis do filho e tal, teve uma angústia de castração, isso foi tão forte que foi repassado filogeneticamente para as outras gerações. No que diz respeito a outros símbolos, isso parece estar muito mais conjugado com a perspectiva cultural, né, com a perspectiva da sociedade, né, de contos. Né? Então, para mim, eu leio dessa forma. Não sei se eu consegui responder. Beleza. Então, vamos lá, né?
ele diz, né? Não, isso aqui a gente leu. Vamos para a página 124. Não sei se os... Hoje não está aqui a camarada Luciana e a camarada... Esqueci, Jerusa, né? Não estão aqui, né? As guerreiras, toda terça-feira estão por aqui. Pediram folga, mas vamos lá. 124. Tá, vocês estão até mais calados, porque elas geralmente falam mais. Não dá tempo da gente falar. Elas falam um pouquinho mais, Mas vamos lá. Não sei se os leitores já adivinham por que relatei de modo tão detalhado esse episódio da primeira infância. Nota 48. Ele se situa em torno dos 2 anos e meio entre a suposta observação do coito e a sedução. Ele estabelece uma importante ligação entre a cena primária e a posterior compulsão amorosa, que se tornou tão decisiva para o destino do paciente e, além disso, introduz uma condição de amor que esclarece tal compulsão. Ao ver a garota no chão, ocupada em lavá-lo, ajoelhada, as nádegas projetadas, o dorso em linha horizontal, ele encontrou nela a mesma posição que a mãe adotara na cena do coito. Ela se tornou para ele a mãe. Foi tomado de excitação sexual pela ativação daquela imagem e comportou-se masculinamente para com ela, tal como o pai, cuja ação naquele tempo ele só podia entender como uma micção. Nota 49. Antes do sonho, né? Foi tomado da excitação sexual pela ativação daquela imagem, antes do sonho. Tá, ok. Seu ato de urinar sobre o chão era, na verdade, uma tentativa de sedução e a garota reagiu com uma ameaça de castração, como se o tivesse entendido. A compulsão que partia da cena primária se transferiu para esta cena com Gruxa e continuou agindo por meio dela. Mas a condição para o amor sofreu uma mudança que testemunha a influência da segunda cena. Ela se transferiu da posição da mulher para sua atividade nessa posição. Isso ficou claro, por exemplo, na experiência com Matrona. Só um segundo, pessoal. Pronto. Ele fazia um passeio na aldeia que pertencia à propriedade, a última, quando viu uma garota camponesa à beira do pequeno lago, ajoelhada, lavando roupas. Apaixonou-se por ela instantaneamente e com irresistível impetuosidade, embora não pudesse ver ainda o seu rosto. Pela postura e ocupação, ela tomara o lugar de Gruxa para ele. Agora entendemos como a vergonha que se referia ao conteúdo da cena com Gruxa podia se ligar ao nome de Matrona. Outro acesso de paixão, alguns anos antes, mostra ainda mais nitidamente a influência coerciva da cena de Gruxa. Havia muito lhe agradava uma jovem camponesa que prestava serviços à casa, mas ele conseguia não se apaixonar dela. Um dia foi arrebatado pela paixão ao encontrá-la sozinha num cômodo. Deu com ela ajoelhada no chão, ocupada na limpeza, o balde e a vassoura ao lado, exatamente como a garota de sua infância. Mesmo sua escolha de objeto definitiva, que se tornou tão importante para sua vida, revela-se pelas circunstâncias imediatas que não cabem aqui, dependente da mesma condição de amor, como um rebento da compulsão que desde a cena primária e através da cena com Gruxa, dominou sua escolha amorosa. Já observei, numa passagem anterior, que noto no paciente um empenho em rebaixar o objeto amoroso. Isso deve ser referido à reação contra a pressão da irmã que lhe era superior. Mas eu então prometi mostrar que esse motivo de natureza soberana não foi o único decisivo e que, na verdade, esconde uma determinação mais profunda de motivos puramente eróticos. A lembrança da babá menina que limpava o chão, em posição rebaixada, sem dúvida, trouxe à luz essa motivação. Todos os objetos amorosos posteriores eram pessoas substitutas dela, que havia se tornado o primeiro substituto da mãe pelo acaso da situação. O primeiro pensamento que ocorreu ao paciente sobre o problema da angústia ante a borboleta pode ser facilmente reconhecido, a posteriori, como alusão remota à cena primária, à quinta hora. Aqui a gente vê muito claramente esse tema da transferência e da própria repetição, né? Que é uma coisa que está lá desde os artigos da técnica, né? O Freud faz essa associação, né? A transferência é um tipo de repetição, né? Então ele coloca aqui que primeiro tem essa mãe, nessa cena primária, depois vem a tal da Gruxa,
depois vem como é o nome dela? Matrona, e Matrona, aí, isso. Matrona. E aí depois vem uma série de outras figuras, mas todos eles têm elementos em comum, né? Então, essa transferência aí que aparece de forma muito patente é já uma espécie de repetição, né? Mas o PH, o Freud ele está assinalando que todo mundo que aparece aí com as nádegas proeminentes, numa posição aí que ele enxergou a mãe na cena primária, acaba chamando a atenção dele e acaba entrando como substituto da mãe. Foi isso mais ou menos que eu entendi, né? Mas, tipo, tá, isso explica talvez por que depois de grande, de adulto, ele prefere o coito feito a essa maneira. Mas o que isso talvez tenha de relevância para o caso que ele está trazendo? Talvez isso que eu não consegui muito bem entender. Cara, Ou talvez é para assinalar só esse caráter mais de repetição, assim, também. Porque senão fica uma informação tanto quanto solta, assim, né? No caso, tipo, ele gosta de fazer sexo de 4 por causa da cena primária e o substituto da mãe por causa dessa cena primária, dessa mesma posição. Mas, tipo, e aí? eu entendo que ele está fazendo essas colocações, Johan, para a gente ver, vamos dizer assim, o emaranhado de determinantes que dizem respeito à neurose. Porque quando ele fala dessa vamos dizer assim, dessa tentativa do homem dos lobos, dessa coisa dele sempre buscar essa coisa das nádegas, etc., ele não está falando tão somente dessa coisa de uma preferência, vamos dizer assim, sexual na hora do... Não, ele está falando também, ele está colocando em jogo também para a gente, por exemplo, o fato de que o cara tinha problemas intestinais gravíssimos, né? Que ele não era uma questão, vamos dizer assim, que estava circunscrita a essa cena propriamente do coito, né? Tinha a ver com outras coisas, né? Então, quando ele fala dessa questão da posição, né? De ocupar ou não uma posição passiva, ele também está trazendo para a gente algo dessa ordem, né? Ele está fazendo essa ligação com a primeira cena da mãe, né? Então, não sei, eu acho que a gente talvez teria que fazer esse esforço, né? Para não entender como se fosse uma coisa totalmente dissociada, porque esse talvez seria o erro, né? A gente, eu acredito que ele esteja colocando aqui justamente para a gente ver, olha, as paradas realmente tem sentido, tem né? um Tem uma relação, encadeamento né? aí, tem uma lógica do sujeito É, aí, né? como se ele tivesse a todo tempo querendo dar mais corpo, né? Para essas associações que Isso, ele eu construiu entendo dessa anteriormente. maneira também. Vamos lá. Ele diz, né? A relação entre a cena de Groucho e a ameaça de castração foi confirmada por um sonho particularmente rico de sentido que ele mesmo soube traduzir. Ele disse, abre aspas, sonhei que um homem arrancava as asas de uma espe. Espe? Perguntei. O que você quer dizer com isso? Ora, um inseto com listas amarelas no corpo que pode picar. Deve ser uma alusão à Groucho, a pera de listas amarelas. Wesp, vespa, você quer dizer, corrigi. O nome é Wesp? Pensei que era esp. Como muitos outros, ele se aproveita do fato de falar uma língua estrangeira para cobrir atos sintomáticos. Mas esp sou eu, SP, as iniciais de seu nome. A esp é naturalmente uma Wesp mutilada. O sonho diz claramente que ele se vingava de Groucho pela ameaça de castração. Então, o Freud aqui está fazendo uma associação com o nome do Homem dos Lobos, né? Ele teria cometido esse ato falho, né? De Wesp para Esp, né? E nesse Esp a gente teria justamente esse som, né? Que remeteria às iniciais do nome dele, né? SP, né? E aí o Freud continua. A ação do menino de 2 anos e meio, na cena com Groucho, é o primeiro efeito da cena primária que chegamos a conhecer. Ela o apresenta como cópia do pai e nos permite reconhecer uma tendência a se desenvolver na direção que depois merecerá o nome de masculina. Pela sedução, ele é empurrado a uma passividade que, sem dúvida, já é preparada por seu comportamento de espectador do enlace entre os pais. Ainda devo destacar, na história do tratamento, que após a assimilação da cena de Groucho, da primeira vivência de que ele podia realmente se lembrar e da qual se lembrou sem minhas conjecturas e intervenções,
Tinha-se a impressão de que a tarefa da terapia estava cumprida. A partir de então não havia mais resistência, bastava apenas reunir e compor. A velha teoria do trauma, que afinal se baseava em impressões da prática psicanalítica, retornou subitamente à vigência. Por interesse crítico, ainda uma vez fiz a tentativa de impor ao paciente uma outra concepção de sua história, uma que fosse mais bem-vinda ao senso comum. Da cena com Gruxa não haveria o que duvidar, mas em si ela nada significaria e teria sido reforçada depois, por regressão, pelos eventos de sua escolha de objeto, que, devido à tendência ao rebaixamento, passara da irmã para as criadas. A observação do coito, porém, seria uma fantasia de seus anos adultos, cujo cerne histórico poderia ter sido a observação ou a vivência de uma inocente lavagem. Talvez alguns leitores achem que somente com essas hipóteses eu teria me aproximado de uma compreensão do caso. O paciente me olhou perplexo e um tanto desdenhoso quando lhe expus essa concepção e nunca mais reagiu a ela. Meus próprios argumentos contra uma tal racionalização já os desenvolvi acima. Então, o Freud meio que está dizendo, olha, pessoal, eu sei que parece fantástico e tal, eu sei que parece um negócio meio doido, mas eu tentei, vamos dizer assim, dar uma explicação, dar uma interpretação mais atinada ali, aquilo que no senso comum a gente teria para toda essa história do Homem dos Lobos, mas ele não reagiu, não. Ele olhou com desdém para aquilo que eu coloquei e, na verdade, passou totalmente batido. Então, realmente, a parada é louca mesmo, né? É como se ele estivesse dizendo isso para a gente. Aí ele diz, né? A cena de Gruxa não contém apenas as condições de escolha do objeto decisivas para a vida do paciente, guardando-nos assim do erro de superestimar a significação da tendência ao rebaixamento da mulher. Ela também pode me justificar quando me recusei sem hesitação a referir a cena primária a uma observação de animais feita pouco antes do sonho, como a única solução possível. Ela emergiu na recordação do paciente de modo espontâneo e sem minha intervenção. A angústia ante a borboleta de listas amarelas, que a ela remontava, demonstrou que ela tivera um conteúdo significativo ou que se tornara possível dotar retrospectivamente esse conteúdo de tal significação. Esse algo significativo que faltava na recordação podia seguramente ser obtido mediante os pensamentos espontâneos que com ela vinham e as conclusões que a ela se ligavam. Verificou-se então que o medo da borboleta era inteiramente análogo ao medo do lobo. Em ambos os casos, medo da castração, inicialmente relacionado à pessoa que primeiro havia proferido a ameaça, depois transferido para outra, na qual tinha de se fixar de acordo com o modelo filogenético. A cena com Gruxa ocorrera aos 2 anos e meio, mas a vivência angustiante com a borboleta amarela, certamente depois do sonho angustiante. Era fácil entender que a compreensão posterior da possibilidade de castração desenvolvera a angústia a posteriori na cena com Gruxa. Deixa eu só repetir. Era fácil entender que a compreensão posterior da possibilidade de castração desenvolvera a angústia a posteriori na cena com Gruxa. Mas a cena mesma não continha nada de chocante ou inverossímil, e sim pormenores absolutamente banais de que não havia razões para duvidar. Nada convidava a referi-los a uma fantasia de criança, e tampouco isso parece possível. O que vocês entenderam dessa parte aqui? Ele está ligando. Primeiro, né? Eu estou perguntando porque para mim também não ficou claro, sabe? Então, não sei o que vocês pensaram aí. Mas, primeiro, ele faz a associação, né, entre a angústia de castração. Na verdade, ele diz que a tal da angústia de castração faz com que a gente encontre na cena do lobo e na cena da borboleta esse mesmo elemento, né? Então, essas duas cenas estão ligadas pela angústia de castração. Então, isso aparentemente aqui está claro, né? Porque lembre-se que lá na história da borboleta, né, ele ligou a figura da borboleta à menina que ameaçou ameaçou de cortar o pinto dele. Não é verdade? Então tem isso, ele estabelece essa relação. Aí ele diz,
Verificou-se então que o medo da borboleta era inteiramente análogo ao medo do lobo, em ambos os casos, medo da castração, inicialmente relacionado à pessoa que primeiro havia preferido a ameaça, depois transferido para outro, na qual tinha de se fixar de acordo com o modelo filogenético. A cena com Grush ocorreu aos 2 anos e meio, mas a vivência angustiante com a borboleta amarela certamente depois do sonho angustiante. Era fácil entender que a compreensão posterior da possibilidade de desenvolver a angústia a posteriori na cena com Grush. Vivência angustiante com a borboleta amarela certamente... É como se ele estivesse dizendo que primeiro a gente tem essa cena com a bruxa e... acho que agora eu entendi. Eu não sei se vocês concordam aí. Estou viajando. Mas é como se ele estivesse dizendo que na cena com a bruxa, aquilo não tivesse, vamos dizer assim, causado certa impressão nele, né? Como se só a posteriori ele tivesse tido essa experiência de angústia da castração se ligando à cena, né? Então... Uma pergunta. Oi, Nicole. No caso, eu não sei se é isso que estou tentando falar, mas de que essa cena com a bruxa não tinha, de certa forma, atingido ele e só aconteceu essa ativação quando ele vivenciou a questão com o animal lá, com a borboleta. Seria mais ou menos isso? Porque ele diz, a cena com o Grush ocorrera aos 2 anos e meio. Então, é bem anterior, né? Aí ele diz, mas a vivência angustiante... É bem primitivo, né? Mas a vivência angustiante com a borboleta, certamente depois do sonho angustiante. Então é isso, né? É fácil entender que a compreensão posterior da possibilidade de castração desenvolverá angústia a posteriori na cena com Grush. Então, essa experiência da angústia de castração... ela só apareceu depois, né? Como se... depois do sonho, isso, né? Exatamente. Depois que ele consegue falar disso, ele significa a posteriori, né? Uhum. Eu também entendi assim. Acho que... Uma coisa acho que parece interessante aí também é que na factualidade, talvez, da cena que o Homem dos Lobos vivenciou, não tivesse nada que ele pudesse vincular estreitamente com a angústia de castração. Mas que talvez por aquele fato de ser colocado a posteriori, ele enxergou como se ele tivesse produzido na cena alguma coisa que possibilitasse uma interpretação de que ele, na verdade, teria o pinto cortado. Sim. É um caráter, desse caráter um pouco paranoico, assim, né? Não paranoico, mas de criação que a pessoa faz a partir de uma cena, né? E não que a cena por si só entregue algum elemento para o indivíduo pensar determinada coisa, né? Que parece ser um movimento até um pouco meio anti-freudiano, assim, né? Com o que ele talvez faz ali de forma geral. Eu estou de acordo que a ideia é que, no final das contas, essa ligação ela é totalmente arbitrária, né? Porque é como se ela fosse dependente, mas aí entra o problema, porque todo mundo passa pelo complexo de Édipo, todo mundo vai passar por essa experiência, então mais cedo ou mais tarde vai aparecer algo na história de vida do indivíduo que aponte para isso, aí ele vai fazer a ligação, né? Mas é foda. Não acho que seja tão anti-freudiano, não. É porque quando ele expõe, parece totalmente arbitrário. Se não tivesse, então, se não tivesse, então, essa experiência, esse sonho, sei lá, então ele não teria feito a ligação e tal. Não, mais cedo ou mais tarde ia aparecer essa parada, entende? De alguma forma. Né? Porque é justamente isso, o complexo de Édipo é universal. Então, não tem como você escapar disso, né? Mas, por exemplo, o complexo de Édipo na mulher, que ele vai se iniciar já com a angústia de castração, com a castração como algo dado, e, portanto, a angústia de castração também é algo que vai acontecer. Talvez daria para encarar esse início do complexo de Édipo feminino como uma expressão filogenética, porque eu acho que, pelo menos no menino, parece que o Freud, quando ele vai apontar que desse medo da castração, da angústia de castração, é por um terceiro que vai colocar isso em cena, né?
de que tem a valorização do pinto, e aí depois o médico vai falar que vai cortar o pinto, o pai vai falar que vai cortar o pinto, a mulher lá que viu ele urinando no chão vai cortar o pinto. Mas como, por exemplo, a expressão da agulha de castração ser diferente no homem e na mulher pela própria origem que ela vai ter, será que daria para pensar alguma coisa nesse sentido? Sim, sim, dá para pensar algo mais ou menos dessa ordem, né? Eu estava até com vontade de, não sei se eu disse para vocês aqui, mas estava até com vontade da gente logo, imediatamente depois não, né? Talvez para 2021, que já estamos no mês 10, né? Mas no ano que vem a gente pegar um texto que fale um pouco mais sobre feminilidade, né? Que diz respeito a esse debate do Freud e tal. Então pensei no caso da jovem homossexual, que inclusive é um caso muito mais curto, né? Então a gente não passaria aí 1 milhão de anos lendo esse negócio aqui que nem a gente está com o Homem dos Lobos, mas é muito esclarecedor, né? Como ele vai colocando lá no caso essas questões sobre o complexo de Édipo, essas diferenças, né? A gente pode talvez usar um outro texto dele como complemento para entender, né? Enfim, fica aí a ideia, né? Para a gente pegar. Mas eu estou de acordo com essa sua hipótese aí, tá bom? Vamos lá. Surge agora a questão de se estamos autorizados a ver uma prova da excitação sexual do menino no fato de ele urinar estando de pé enquanto a garota ajoelhada limpa o chão. Esta excitação testemunharia então a influência de uma impressão anterior que tanto poderia ser efetivamente a cena primária como uma observação de animais anterior aos 2 anos e meio. Ou aquela situação foi inteiramente inofensiva, a micção do menino puramente casual, e toda a cena foi sexualizada somente mais tarde na recordação, depois que situações semelhantes foram reconhecidas como plenas de sentido? Pergunta do Freud. Não ouso tomar uma decisão neste ponto. Devo dizer que já tenho em alta conta a psicanálise por haver chegado a colocar essas questões. Mas não posso negar que a cena com Groucho, o papel que lhe coube na análise e os efeitos que dela procederam na vida explicam-se do modo mais natural e mais completo se admitirmos a cena primária, que em outros casos pode ser uma fantasia, como realidade neste caso. Ela nada afirma de impossível no fundo. A suposição de sua realidade condiz inteiramente com a influência estimulante da observação de animais, indicada pelos cães pastores da imagem onírica. Dessa conclusão insatisfatória, passo para a questão que procurei tratar nas conferências introdutórias à psicanálise. Eu mesmo gostaria de saber se a cena primária do meu paciente era fantasia ou vivência real. Mas, considerando outros casos análogos, é preciso dizer que, na verdade, não tem mais importância responder a isso. As cenas de observação do ato sexual, isso aqui é importante, né? Freud aqui finalmente está marcando para a gente aqui essa questão. É preciso dizer que, na verdade, não tem mais importância responder a isso. As cenas de observação do ato sexual entre os pais, de sedução na infância e de ameaça de castração, são indubitavelmente patrimônio herdado, herança filogenética, mas podem também ser aquisição da vivência individual. Em meu paciente, a sedução pela irmã mais velha era uma realidade indiscutível. Por que não igualmente a observação do coito dos pais? Esse parágrafo é muito ambíguo. Vamos ler de novo? Eu acho que isso aqui é importante. Ele diz, eu mesmo gostaria de saber se a cena primária de meu paciente era fantasia ou vivência real. Mas, considerando outros casos análogos, é preciso dizer que, na verdade, não tem mais importância responder a isso. Ele está dizendo primeiro para a gente, olha, galera, responder se o cara viu mesmo o que aconteceu ou se é fantasia, talvez não seja mais interessante, não tem importância isso. Aí ele continua. Porque ele está apontando como a realidade psíquica, né, é a questão, né? E não se é de fato realidade ou não, né? Bom, é o que eu interpreto aí disso que ele falou. Vamos terminar o parágrafo. Ele diz que não tem importância, né? Saber se aconteceu ou não. Aí ele coloca: as cenas de observação do ato sexual entre os pais, de sedução na infância e de ameaça de castração são indubitavelmente patrimônio herdado, herança filogenética. Ou seja, ele está dizendo, todas essas cenas, né,
observação do ato sexual entre os pais, sedução na infância, ameaça de castração, é um patrimônio herdado. Então, é como se não tivesse como ele escapar disso, sabe? Porque não é uma herança filogenética, percebe? Então, ele está dizendo isso para a gente. São esses eventos, né, essas cenas, né, essas ameaças de castração, são indubitavelmente patrimônio herdado, herança filogenética. Ah, tá, eu entendi. O que você coloca em questão é justamente como logo depois ele surge mas podem também facilmente ser adquiridos pela experiência pessoal, né? Exatamente, mas podem também ser aquisição da vivência individual. Em meu paciente, a sedução pela irmã mais velha era uma realidade indiscutível. Por que não igualmente a observação do coito dos pais? Então, no final das contas, ele diz que não tem importância, mas é como se ele estivesse dizendo, olha, pessoal, mas isso aqui não é tão absurdo. Eu estou dizendo que não é importante, mas não é absurdo que tenha acontecido. Né? Primeiro, porque, indubitavelmente, isso tem uma raiz filogenética. Segundo, porque, dentro do ponto de vista ontogenético, também não é absurdo imaginar que o pai, que o homem dos lobos viu lá os pais transando. Né? Então, por isso que eu falei da dubiedade, né? Mas eu acho que não, parece paradoxal, mas dá para entender o que ele está colocando aqui, né? Sim. Aí ele continua, né? O que vemos na história primitiva da neurose é que a criança recorre a essa vivência filogenética quando sua própria vivência não basta. Olha isso, né? Ela preenche as lacunas da verdade individual com verdade pré-histórica. Põe a experiência dos ancestrais no lugar da própria experiência. Com o reconhecimento dessa herança filogenética, estou inteiramente de acordo com Jung. A Psicologia dos Processos Inconscientes, de 1917, uma obra que já não podia influenciar as minhas conferências. Mas considero um erro de método recorrer a uma explicação da filogênese antes de esgotar as possibilidades da ontogênese. Não vejo razão para obstinadamente negar para a pré-história infantil a importância que de boa vontade se concede à pré-história ancestral. Não posso ignorar que os motivos e produções filogenéticos carecem eles mesmos de elucidação, que em toda uma série de casos pode vir da infância individual e, por fim, não me surpreendo se a manutenção das mesmas condições fizer ressurgir organicamente no indivíduo o que elas criaram em tempos pré-históricos e deixaram como predisposição para a reaquisição. Então, Freud aqui coloca certo ressalva com Jung, né? Que eu acho extremamente importante essa ressalva que ele faz aí, porque eu acho que Freud vai fazer justamente isso que ele falou, né? Esgotar primeiro essa questão ontogenética, né? Para depois, talvez, colocar aí algo da ancestralidade, né? Né? Ele está colocando exatamente isso, né, Paola? Que é como se ele estivesse dizendo, né? Primeiro eu vou tentar explorar ao máximo a ontogênese. Se não der certo, eu lanço a hipótese filogênese. Essa é a questão, né? O que é a garantia dele, né, na clínica? É a filogênese. Então, quando não dá mais para explicar pela ontogênese, eu vou pegar lá a filogênese como o meu garantidor, né? Por quê? Porque tem a ver aí com essa dimensão que está para além do indivíduo, né? Então, ele fala, né? As crianças elas vão preenchendo lacunas, né? Então, as crianças têm esse processo, né? Elas vão, vamos dizer assim, completando essas verdades individuais com verdades pré-históricas. Eles fazem sempre essa completude, né? Estão a todo tempo tentando fechar essa esfera, vamos dizer assim. Como se o Freud também ele nunca tivesse errado. A margem que ele tem para confirmar o que está certo sobre o que ele está falando é porque se não foi manifestado talvez pela história do paciente, ele pode recorrer a uma expressão filogenética. Então não precisa necessariamente, abre muita margem para talvez ele colocar uma grande margem do que está certo e do que está errado dentro do que está certo para ele, dentro de um aspecto filogenético.
Eu acho que é mais uma questão clínica, né? Assim, eu não vejo tanto como esse respaldo, assim, de que se não tô certo, recorra a isso. Eu vejo mais como uma opção ali de esgotar o que o sujeito traz, né? Eu vejo mais por esse viés, assim. Eu acho que talvez quando ele se coloca isso, talvez não seja nem a pretensão dele, mas como efeito que a gente pode vir a colher sobre o que ele está falando, as possibilidades interpretativas e a origem do fenômeno que ele está analisando, se não está colocado numa história ontogenética, ele pode recorrer a uma filogenia que ela é muito vasta para explicar, por exemplo, qualquer movimento talvez de uma castração, de uma sexualidade, de um impulso incestuoso. Fica muito, mesmo que não seja a intenção do Freud, o que ele acaba criando, acaba tendo uma autonomia própria que eu acho que fica muito abrangente as perspectivas de validação teórica do que ele está propondo. Né? Porque, na verdade, assim, eu penso, Johan, assim, mais num... Quando a gente pensa a clínica, né, a gente primeiro esgota ali o que esse sujeito traz, né? Porque senão a gente vai para os casos já sabendo de tudo, né? E isso é uma questão muito séria, né? Da gente ir para né, escutar esse sujeito achando, né? Já imaginando que tem algo ali que é assim ou que é assado, né? Então eu acho que ele, na verdade, faz essa opção de esgotar o que ele traz, mas como respeitando isso mesmo, né? Da singularidade aí de cada caso. Não sei. O que eu penso. Eu tenho uma pergunta. Não sei se é uma pergunta. Pode terminar, Paula. Não, era só isso. Não, eu ia falar que com relação a essa... Eu acho que a filogenética, ela fica meio que, assim, no show do milhão, pergunte para os universitários. Se você não consegue dar conta na ontogenética, pergunte para os universitários, que é a filogenética. Só que aí tem essa questão da filogenética. Filogenética de onde? Porque se ele usa mitos para explicar, e aí vão lá os antropólogos e falam que esse mito aqui não está dando conta, não. Essa filogenética vem de onde exatamente? Eu não sei, fica um pouco confuso na minha cabeça. Um pouco com relação a isso. Parece que sim, não tem como. Se aqui vai parecer que está uma lacuna e que eu não consigo explicar, eu jogo para outro canto. Mas esse outro canto dá conta de explicar também. Se for conversar com outras disciplinas, outras áreas, não sei. Esse é o problema, pessoal, da gente, de alguma maneira, trabalhar com símbolos. O problema é o problema de trabalhar com símbolos. Se a gente está trabalhando com símbolos, a gente está estabelecendo uma relação de significado. Né? Então, essa é a questão. O Freud, ele parece não... É por isso que o Freud ele não é lacaniano nesse ponto. Né? Porque se ele admite a perspectiva da existência de símbolos universais, né, ele está, obviamente, jogando fora qualquer pretensão da gente entender, vamos dizer assim, ou trabalhar com a dimensão do significante. Porque o significante, rigorosamente falando, não significa nada. Né? Então, uma ponte não é pênis. Uma escada não é coito. Né? Uma gravata não é pênis. Então, esse é o ponto. E é o que eu falava um dia desse também, né? Que o método de interpretação do Freud, ele é um método misto. É um método que comporta, primeiro, de um lado, a associação livre do paciente e, segundo, o conhecimento dos símbolos por parte do analista. Então, o analista precisa ter um conhecimento dos símbolos. Então, um analista que se diga, vamos dizer assim, freudiano, que trabalha a partir de uma perspectiva de interpretação colocada pelo Freud, ele necessariamente precisaria ter um trabalho forte aí com símbolos. Né? Porque é justamente isso. É como se o Freud estivesse dizendo assim, olha, tem determinados pontos da análise que são... Ele tem um termozinho específico, mas não sei se eu estou me lembrando corretamente. Se eu estiver equivocado, vocês me ajudam aí. Mas tem pontos da análise que são elementos surdos, não, são elementos mudos, né? São elementos mudos. Ou seja, tem determinados elementos do sonho que o analisando ele não consegue associar de maneira alguma. Né? Então, associe sobre a ponte do sonho. Aí o cara não consigo associar nada e tal. Então, são elementos mudos.
que o Freud É faz? o que ele fala do recalque originário, né? Que você está falando aí, né? Que ele não consegue, é o irredutível, né? Não Seria o aí, quê? não nesse ponto em específico que eu estou falando. Quando Eu não ele entendi o que você está trazendo. Não, é porque o Freud diz que tem, por exemplo, se um fulano sonha, o Freud diz que tem elementos que são mudos, que podem haver elementos mudos no sonho. Ou seja, o analisando ele não consegue associar livremente sobre aquele elemento. O que é que o Freud faz enquanto analista? Ele completa esse elemento mudo, né? Ele dá uma Uhum. significação a partir da teoria dos símbolos para aquele elemento. Olha, fulano, Ah, entendi. Aham. ponte quer dizer Entendi. pênis. O que é que você acha disso? Aí ele joga para analisando. Né? Então, de acordo com a mitologia, ponte quer dizer pênis. O que é que você acha disso? Aí ele joga para analisando isso. Essa é a questão. Por isso que a técnica de interpretação do Freud é uma técnica mista. Ela não é só, vamos dizer assim, associação livre do analisando. Isso não existe dentro da perspectiva freudiana. Senão ele não precisava dos Uhum. símbolos. Entende? Então, tem talvez, a gente, dentro do ponto de vista lacaniano, poderia fazer uma série de críticas em relação a esses pontos. Embora o Freud também, não vou ser tão injusto com ele, em muitos momentos ele coloca, vamos dizer assim, ele estava atento aos perigos de, com a teoria dos símbolos, estabelecer uma relação arbitrária de significados entre esses elementos. Então, ao longo da interpretação dos sonhos, ele fala lá, olha, pessoal, não quero que a psicanálise seja uma espécie de expressão, retorne aí para essa coisa da arbitrariedade, do sonho, sei lá, estilo João Bidu, né? Então, uma coisa quer dizer uma coisa e tal. Então, não quero que isso aconteça. Só que Fora que também ele estava muito aberto, né, PH? Por exemplo, no caso Dora, ele traz essa construção, né, mesmo. Não coloca como uma verdade, né? Isso é construído em análise, né? Isso é dialetizado, né? Vamos dizer assim. Porque quando a gente lê um caso assim, fica meio imposto, talvez, a forma como ele escreve, mas ele está o tempo inteiro se questionando, né? Ele não está colocando... o exemplo que eu trouxe do caso Dora, ele vai ver que ele errou depois, ele vai dialetizar, ele vai colocar outros elementos, vai falar, ó, aqui eu peidei na farofa, né? Então, assim, tem uns pontos que eu acho muito interessante, né? Que quando a gente pega para ler um caso, a coisa já está muito estruturadinha, mas ele teve 1000 questões ali, né? Como ele está construindo a teoria, ele tem que ser consistente minimamente, de alguma maneira, né? Não, mas com aquilo que eu estou dizendo sobre os símbolos, pessoal, e essa coisa do Freud que chega com esses símbolos e tal, coloca para o analisando, quando eu faço uma oposição com a perspectiva lacaniana, não quer dizer também que o analista lacaniano não interprete, que ele, na verdade, seja neutro. Não quer dizer isso não, tá bom? Então, o grande problema, talvez a minha crítica maior em relação a isso, é que o símbolo, ele estabelece um tipo de interpretação ou um tipo de relação de significação que é exterior ao caso. Então, quando o Freud ele faz isso, ele traz o elemento, né? Ponte quer dizer pênis, associe sobre o que é que você acha, ele está trazendo uma parada que é totalmente exterior ao caso. Então, esse é o ponto. Quando nós interpretamos, dentro do ponto de vista lacaniano, nós, primeiro, não estamos sendo neutros, segundo, não estamos, vamos dizer assim, apartados desse ato, né? Então não tem como. Só que essa interpretação que a gente faz, ela vai de alguma maneira estar organizada pela lógica interna do caso, e não por uma espécie de ideia que foi construída dentro do ponto de vista exterior. A mitologia diz isso, as religiões dizem isso. Perfeito. Não, eu vou tentar isso dentro do caso. Então, essa é a dentro questão do caso, fundamental. porque se escuta esse sujeito, né? A interpretação, o ato analítico é um ato porque escuta o sujeito, né? Traz a lógica do caso, né? Para a cena. Sim. Então, esse é o ponto, né? Então, por isso que são os perigos, né? De uma perspectiva
clínica que sustente a necessidade dessa dimensão do símbolo. Porque essa Sim. questão, para o Freud, aparece como uma necessidade, é a garantia dele, entendeu? Por isso Uhum, que eu entendo o que o camarada Johan estava falando lá atrás, né? Que é como se ele tivesse a todo tempo tentando recuperar isso, né? Não está na Ah, ontogênese, sim. mas está na filogênese, sabe? Mas, enfim. Vamos tentar ir mais um pouquinho? Ótimas discussões. Muito, muito produtivo, assim. Estou gostando bastante de pegar da leitura. Show de bola, então. Hum. Vamos lá. No intervalo entre a cena primária e a sedução, 1 ano e meio, 3 anos e 3 meses, deve ser incluído o mudo carregador de água, que para ele foi um substituto do pai, tal como o Groucho foi uma substituta da mãe. Não creio ser justificado falar de uma tendência ao rebaixamento, ainda que ambos os pais se achem representados por serventes. A criança não faz caso das diferenças sociais que ainda significam pouco para ela, e alinha pessoas de menor condição ao lado dos pais quando lhe trazem amor de modo semelhante aos pais. Essa tendência tem igualmente pouca importância na substituição dos pais por animais, que estão longe de serem menosprezados por crianças. Sem consideração por esse rebaixamento, tios e tias são tomados como substitutos dos pais, como várias recordações testemunharam também a respeito de nosso paciente. À mesma época, pertence também à obscura notícia de uma fase em que ele queria comer apenas guloseimas, a tal ponto que se chegou a temer por sua sobrevivência. Contaram-lhe de um tio que também havia recusado a comida e por isso morrera jovem de consumição. Ele também soube que na idade de 3 meses havia estado tão doente de uma infecção pulmonar que já tinham pronta a sua mortalha. Conseguiram amedrontá-lo de tal forma que ele voltou a comer. Nos últimos anos da infância até exagerou essa obrigação, como que para proteger-se da morte ameaçada. O medo da morte, que lhe haviam despertado para sua proteção, mostrou-se novamente depois, quando a mãe advertiu quanto ao perigo de disenteria. Ainda mais tarde, ele provocou um ataque de neurose obsessiva. Tentaremos rastrear suas origens e seus significados mais adiante. Quanto ao distúrbio alimentar, gostaria de reivindicar para ele o significado de uma primeiríssima neurose, de modo que desordem alimentar, fobia de lobos e devoção obsessiva formam uma série completa das doenças infantis que trazem consigo a predisposição para a derrocada neurótica nos anos após a puberdade. Ouvirei a objeção de que poucas crianças escapam a perturbações como uma falta de apetite passageira ou uma fobia de animal. Mas esse argumento me é bem-vindo. Estou pronto para afirmar que toda neurose de um adulto se constrói sobre sua neurose infantil. Mas esta nem sempre é intensa o bastante para se fazer notar e ser reconhecida como tal. A objeção vem apenas realçar a importância teórica das neuroses infantis para a apreensão das doenças que tratamos como neuroses e procuramos derivar somente das influências da vida adulta. Se o nosso paciente não juntasse a desordem alimentar e a fobia de animal, também a devoção obsessiva, sua história não se distinguiria notavelmente da de outros mortais e nós estaríamos privados de materiais valiosos que nos podem guardar de alguns erros naturais. Então, Freud, de alguma maneira, encontrando na infância, reafirmando a ideia do infantil como elemento importante para a sua clínica, né? Então, na neurose do adulto, a gente encontra a neurose infantil. Pode caçar que você vai encontrar, né? A análise seria insatisfatória se não levasse à compreensão do lamento com que o paciente resumia o seu sofrer. Dizia que para ele o mundo era oculto por um véu e o treino psicanalítico afasta a expectativa de que essas palavras sejam destituídas de significado e escolhidas ao acaso. O véu se rompia, curiosamente, apenas numa situação, quando, após uma lavagem, as fezes passavam pelo ânus. Então ele se sentia bem de novo, e por um breve instante via claramente o mundo. A interpretação desse véu foi tão difícil como a da angústia diante da borboleta. Além disso, ele não se apegou ao véu, este se volatizou depois em sentimento crepuscular, tenebres e outras coisas impalpáveis.
Vocês entenderam essa história do véu aí? Para mim ficou assim, o que vocês pensaram aí? Eu posso ler aqui de novo esse parágrafo na minha versão? Porque Por aqui, às vezes, favor, tem uma palavrinha que vai ajuda. lá, vamos lá. A análise seria insatisfatória se deixasse de explicar a frase usada pelo paciente para resumir os problemas dos quais se queixava. O mundo, disse ele, estava oculto dele por um véu. E nessa preparação psicanalítica, nossa preparação psicanalítica proíbe-nos presumir que essas palavras possam não ter significado ou terem sido escolhidas ao acaso. É estranho dizer que o véu só foi rasgado numa situação, no momento em que, como resultado de um enema, essa evacuação intestinal passou pelo seu ânus. Sentiu-se, então, bem outra vez, e por um período muito curto viu o mundo claramente. A interpretação desse véu progrediu com tanta dificuldade quanto a que encontramos no esclarecimento do medo que teve da borboleta. Nem ele se manteve apegado ao véu. Este tornou-se ainda mais alusivo como um sentimento de crepúsculo, de tenebres e de outras coisas impalpáveis. Olha, ficou enigmático aqui para mim esse véu, tá? Ele começou falando que eu estava entendendo, vamos dizer assim, que esse véu representava, vamos dizer assim, uma espécie de anteparo que que o Homem dos Lobos teria em relação à apreensão dele da realidade, né? Então é como se ele tivesse uma espécie de mundo de engano. E aí, conforme ele entrou na análise, por conta do fato de que as palavras podem significar outras coisas, ele começou a derrubar um pouco esse véu. Só que aí ele falou aqui dessa situação da lavagem, onde as fezes passavam pelo ânus, e eu realmente não entendi a ponte aí que ele fez. Assim, eu não sei se vocês entenderam assim, mas me parece que ele está se referindo à questão do sintoma como um véu, né? Não sei. Como assim? Fala um pouco mais aí. Assim, como se essa questão do intestino, toda essa problemática vai se dissolvendo à medida que ele vai, entre aspas, desvendando aí esses conteúdos primitivos, esses conteúdos né, relacionados à neurose, né, infantil, a essa cena primária, né? Não sei, eu tenho essa impressão do sintoma como um véu, né? Como aquilo que porta um enigma ali, né? Eu entendi mais ou menos por esse viés. Não sei. Já que tá muito abstrato, eu vou dar um chutinho aqui também, ó. Vai lá, vamos lá. Dizia que para ele o mundo era oculto por um véu e o treino psicanalítico afasta a expectativa de que as palavras sejam destituídas de significado e escolhidas ao acaso. Talvez um distanciamento, esse véu seria uma estranheza que ele tinha em relação às coisas que o circundavam, como se ele tivesse meio que uma sensação de, lógico, daí eu estou colocando palavras minhas, mas talvez de um não pertencimento, e daí de um não pertencimento não de algum lugar específico, mas de algum lugar estranho em relação ao mundo que o circundava, que é isso que está sendo chamado talvez de véu. Só que eu não entendo a relação que talvez isso possa ter com que na hora que ele faz o cocô aí, na hora que as fezes vão embora pelo ânus, que isso se romperia. Não sei, mas foi meio que veio na minha cabeça. Dizer que para ele o mundo era oculto por um véu, ou seja, ele tinha isso, né, que distanciava ele. E o treino psicanalista afasta a expectativa de que essas palavras sejam destituídas de significado, escolhidas ao acaso. Então, não sei. Eu acho que a situação de fazer... não sei não. Diga lá, Nicole, diga lá. Olha, eu não vou conseguir elaborar nada, mas tem alguma coisa aí com esse véu que rompe e aí a tal da lavagem. Porque depois ele não volta, ó, não... Cadê a questão? Ele não se apegou ao véu. Eu não sei, eu só sei que alguma coisa pontuou na minha cabeça. Desse véu se romper
ter alguma ligação com essa lavagem. Porque depois ele se sentiu bem de novo. E ele não se apegou a isso de novo. É como se depois disso ele ficasse bem e esquecesse daquilo, eu não sei. Mas depois eu fiquei pensando um pouco no que a Paola tinha falado do sintoma. Uhum. Isso aí vai ficar, acho que vai ficar como um véu Eu pra acho gente. que talvez ele vai esclarecer isso mais à frente, né? Talvez ele dissolva um pouco mais esse enigma todo, não sei. Pode ser. Vamos Curioso torcer. você falar de dissolver, porque a gente tá falando de lavagem. Vamos ler mais um pouquinho Exatamente. para ver se ele esclarece. Vamos lá. Apenas pouco antes de deixar Dissolve. Apenas pouco antes de deixar o tratamento, ele se recordou de haver escutado que nascera com uma pelica. Por isso ele se considerou sempre um menino de sorte, ao qual nada de ruim poderia suceder. Tal confiança o abandonou apenas quando teve de reconhecer na infecção gonorreica um sério dano ao seu corpo. Ante essa injúria ao seu narcisismo, ele desmoronou. Diremos que ele repetiu desse modo um mecanismo que nele já havia funcionado uma vez. Também a sua fobia de lobos irrompeu quando ele se achou ante o fato de que a castração era possível e claramente situou a gonorreia na mesma linha da castração. A pélica, eu não sei como pronuncia isso, é pelica ou pélica? Não sei. Pelica. É aquela Pelica, é? pelezinha que envolve o bebê, né? Alguns bebês nascem pelicados dentro da bolsa do líquido amniótico, né? Não sabia, não. É aquela pelezinha que tem. Sabe quando fala assim, a bolsa rompeu? É essa pelica que rompe, né? E aí a água desce, né? A água do líquido amniótico. Sim. Olha aqui, rapaz, olha o que o Freud vai dizer. A pelica era então o véu que ocultava ao mundo e o mundo a ele. Olha Eita, compadre, foi lá só! atrás, viu? Vamos lá. Seu lamento é, na verdade, uma fantasia desejo realizada. Ela o mostra de retorno ao ventre materno. É certamente uma fantasia de fuga do mundo. Deve-se traduzir desta forma. Sou tão infeliz na vida, tenho que voltar ao seio materno. Olha aí. Era só mais 2 parágrafozinhos que o Freud ia... Agora, a situação da merda ainda tá difícil aqui para mim. Mas vamos lá. Mas o que pode... a gente tá ligando o véu com a tal da pelica, né? Pelo menos isso a gente esclareceu, né? Sim. Mas o que pode significar o fato de esse véu simbólico que uma vez foi real? Vixe, mas isso aqui é prato cheio aí para os nossos camaradas freudo-lacanianos, viu? Mas o que pode significar o fato de esse véu simbólico que uma vez foi real romper-se no momento da evacuação após um clíster? O que é clíster? Alguém sabe? Eu acho que é um instrumento para fazer essa lavagem aí. Alguém pode pesquisar? Deixa eu procurar aqui no Google, rapidinho. Clíster. Tá. Clíster. Enema para lavagem, isso. Enema para lavagem intestinal, purgação ou administração de medicamentos através de uma sonda retal. É indicado para o diagnóstico de pólipos retais e doenças inflamatórias intestinais. Tá. Ótimo, então. É essa lavagem aí, né, que se faz. Vou retomar do início do parágrafo. Mas o que pode significar o fato de esse véu simbólico, que uma vez foi real, romper-se no momento da evacuação após um clíster e de nessas condições a doença é abandonada? PH, só um faz, né? minuto. Oi. Ele fala que esse clíster é essa solução infundida no intestino, né? Então, o que me faz pensar que essa questão do... Bom, é uma loucura, tá, gente? Estou viajando aqui na maionese. Estamos lendo Freud, você está habilitada, você. Eu penso que ele faz talvez uma analogia entre esse clíster, que seria essa solução que se coloca no intestino, né, para dar aquela dissolvida, com o empelicamento, né? Porque o empelicamento é esse líquido amniótico que tem
no bebê, né? Ele está protegido por esse líquido amniótico, que é uma solução também aí, né? Natural. Sim. E no caso, o ânus não, o intestino seria essa pele, que seria análoga, talvez, ao empelicamento. Esse véu, né? Eu acho que ele vai responder aqui, o camarada Paulo. Eu acho que talvez tenha a ver, sim. Se não for isso, eu acho a sua explicação muito boa. Mas vamos lá. Vou pegar do começo. Bem viajante, mas talvez faça sentido. Isso me lembrou o capítulo 1 lá da Mal-Estar na Civilização. Como? É muito antes, mas parece o capítulo 1 lá do Mal-Estar na Civilização, do sentimento oceânico, do bebê dentro da barriga da mãe, desse véu dentro da líquido sim. Mas lógico, né? Estamos 11 anos atrás aí, mas talvez a primeira célula disso, né? Sim. Ele diz, mas o que pode... A nossa pergunta, mas o que pode significar o fato de esse véu simbólico, que uma vez foi real, romper-se no momento da evacuação após o clíster, e de nessas condições a doença abandoná-lo? O contexto nos permite responder. Se o véu do nascimento se rompe, ele enxerga o mundo e renasce. Ai, que lindo, gente! O excremento é a criança. E, como tal, ele nasce pela segunda vez para uma vida mais feliz. Esta seria, então, a fantasia de renascimento, para a qual Jung chamou a atenção recentemente e a qual atribuiu posição dominante na vida de desejo dos neuróticos. Seria belo se fosse tudo, mas certos pormenores da situação e a consideração dos necessários nexos com esta particular história de vida nos obrigam a levar a interpretação mais à frente. A condição para o renascimento é que um homem lhe aplique o clíster. Somente depois ele precisou tomar o lugar desse homem. Isso só pode significar que ele se identificou com a mãe, que o homem faz o papel do pai, o clíster repete o ato de acasalamento, como fruto do qual a criança excremento novamente ele vem ao mundo. A fantasia de renascimento se acha então estreitamente ligada à condição da satisfação sexual pelo homem. Então a tradução agora seria: apenas se ele puder substituir a mulher, tomar o lugar da mãe, para se deixar satisfazer pelo pai e lhe gerar um filho, a sua doença o abandona. Portanto, a fantasia de renascimento era apenas a reprodução mutilada, censurada da fantasia desejo homossexual. Top, né? Então, olha respondido só. aqui. Vai longe, hein? Rapaz, toda vez que eu leio o Freud, eu fico assim, caralho, bicho, são as associações muito massa, bicho. É um negócio assim, caralho, faz sentido isso aqui mesmo, ó, Freud. É isso aí mesmo e tal. Então, é muita coisa, cara. Você vê cada detalhe assim, vai levando para outro e tal. Então a gente começa falando do véu, passa aí pelo ato de evacuar, vai aí para essa história da relação com a mãe, vai com o tal da pelica, o fato dele nascer de novo, muito interessante. Né? Então, tem um monte de coisa aí, né, condensada. Enfim, são 12h32. Gente, eu achei maravilhoso, assim, essa última parte aqui. Freud realmente foi bem interessante nessas associações que eles falam. Queria agradecer vocês, mas eu vou ter que ir embora agora. Mas vamos também, Paola. Nós vamos também. Deu o nosso horário. Então já. tá bom. Tá bom? Então tá bom, gente. A gente para aqui na página 134 e aí a gente retoma na próxima semana, tá bom? Faltam só, olha aí, menos de 30 páginas. Quase acabando. Tá acabando. Tá acabando. Uhum. Não sei se tal. Acho que talvez uns 2 encontros sejam suficientes para a gente terminar. Beleza? Então a gente se encontra na próxima semana. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Gente, até.